Na quinta-feira, atividade da organização Testemunhas de Jeová, acusados de extremismo, à espera de que a Suprema Corte decida em 5 de abril se proíbe definitivamente a prática deste culto no Brasil. O Centro de Direção das Testemunhas de Jeová na Rússia, que dirige todas as filiais regionais e locais da comunidade religiosa, foi incluído na lista de organizações não governamentais e religiosas que foram suspensas por extremismo, é o que afirma um comunicado do Ministério. O porta-voz das Testemunhas de Jeová na Rússia, Ivan Belenko, denunciou à agência EFE que a decisão das autoridades russas privará o direito à liberdade ao culto aos 175 mil seguidores dessa comunidade no país. Em todos os processos judiciais contra a organização, as autoridades acusaram de armazenamento e difusão de literatura religiosa de caráter extremista. Às 8 horas e 32 minutos, nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes, recebemos os representantes da comunidade Testemunhas de Jeová nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes. Recebemos o ancião Francisco Bessa e Sandro Laurindo, eles que são ancião representantes das Testemunhas de Jeová na região de Sorocaba. Testemunhas de Jeová da região que estão se mobilizando para evitar o fim da religião na Rússia por determinação do governo Putin no próximo dia 5. Ancião Francisco Bessa, bom dia. Satisfação imensa recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes. Bom dia, Oliveira. Bom dia também para os seus ouvintes, doutor Eduardo, doutor Vecina. De fato, essa notícia que foi vinculada na mídia brasileira e mundial trouxe uma surpresa muito grande. E nós nos mobilizamos aqui no Brasil, cerca de 850 mil testemunhas de Jeová, para enviar cartas para a Embaixada Brasileira e também cartas para as autoridades na Rússia, a fim de que eles reavaliassem essa questão, tendo em vista que nossas publicações, elas não são extremistas, muito pelo contrário, né? Qualquer pessoa pode acessar nossas publicações no site jw.org e considerar, né, o que elas dizem. As nossas publicações promovem a paz, promovem a melhora do ambiente familiar. Também nós encontramos ali esclarecimentos sobre textos da Bíblia. Aliás, na Rússia, desde 2015, o único país do mundo onde o nosso site jw.org foi, vamos dizer assim, proscrito, onde eles não têm acesso. E a resposta a essa questão foi impressionante, ou tem sido impressionante. Por exemplo, aqui no centro de Sorocaba, quando vocês caminham aí nas ruas, provavelmente Sim. notam que a gente tem alguns carrinhos e pessoas que deixam que os moradores que estão interessados nas nossas publicações peguem elas. Esta semana, mais de 3.000 cartas só desse grupo foram enviadas para as autoridades russas, visando que eles reavaliem essa questão, né? É aquele efeito do cristianismo, né? Quando procede a morte de Jesus ali, daí se multiplica, né? Quanto mais você ataca, mais cresce, né? As pessoas que conhecem a Bíblia, que leem a Bíblia, sabem, né? Jesus em João 15:20, ele fala sobre ele ter sido um exemplo e ele foi perseguido. Então, pessoas que aderem também, né, aos ensinamentos de Cristo, normalmente sofrem esse tipo de perseguição de mal-entendidos, né? Mas estamos buscando, através deste esforço da comunidade da Testemunhas de Jeová no mundo inteiro, que essa posição radical seja revertida lá na Rússia. Também conosco nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes, o ancião Sandro Laurindo. Ancião, bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Para nós é um prazer estar abrindo essa oportunidade para poder esclarecer algumas questões, principalmente quando a fonte
envolve a nós próprios, né? Então as pessoas vão ter a fonte fidedigna das informações. E é um impacto muito, muito triste, né? Mas ao mesmo tempo isso daí acaba criando uma determinada força para a própria comunidade, né? Que vendo seus irmãos sendo atacados lá no exterior, acaba aí também criando uma força interna para poder lutar em defesa daquilo que acreditam, né? Eu acho que nós temos sempre que primar por uma frase que eu carrego comigo. Ao passo que as facilidades iludem e enfraquecem, as dificuldades ensinam e enriquecem. Então, de fato, as dificuldades trazem uma certa fé da parte de nós, testemunhas de Jeová. No entanto, a questão que está sendo imposta hoje legalmente pelo governo russo acusando nós, testemunhas de Jeová, de sermos uma religião extremista. E o curioso é que as nossas publicações, como já falado pelo Bessa, elas em momento algum abordam pontos, né, políticos. Nós somos inclusive neutros em relação à política. O conteúdo é semelhante ao Brasil, daquilo que é publicado aqui? O conteúdo ele é igual, né? As informações, elas hoje, por exemplo, o site, estava conversando com o Bessa pela manhã, o nosso site jw.org, ele está sendo divulgado em 884 idiomas. Então, as pessoas do mundo todo têm acesso às mesmas informações. Correto. Então, é esse conteúdo que está sendo questionado pelo governo russo. Exatamente. Um conteúdo, por exemplo, de você frequentar um local para orar, cantar e ensinar princípios às famílias, a ensinar pessoas, por exemplo, a ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos, a ter uma sociedade justa, correta, né, e honesta, é o que está sendo questionado, porque as Testemunhas de Jeová de fato fazem isso. Inclusive a nossa obra, nós somos conhecidos principalmente pela obra de pregação de casa em casa, né? E nessa obra o que nós levamos às pessoas são essas mesmas publicações que o governo hoje está tentando aí oprimir, né? Há uma semelhança entre o trabalho desenvolvido no Brasil e na Rússia também, é isso? Exato. As Testemunhas de Jeová, elas têm um padrão mundial. Hoje, por exemplo, o que nós aprendemos aqui no Brasil, você se aprende na Rússia, na China, em qualquer outra parte do mundo, sem exceção de ensinamento ou doutrina. Aliás, ela é uma das religiões que mais cresce no mundo nesse formato de corpo a corpo. Pelo menos as estatísticas mostram isso. É o que nós temos de informação. Procede? Procede, sim. A nossa última reunião principal religiosa do ano passado, ela reuniu cerca de 20 milhões de pessoas. Inclusive esse ano, novamente, ela ocorrerá daqui a uns dias, né, no dia 11 de abril, que é a celebração da morte de Jesus. O ano passado, mais de 20 milhões de pessoas estiveram associadas conosco. Então, de fato, é um grupo muito grande, né? Qual é o apoio que vocês precisam hoje da comunidade brasileira? Qualquer pessoa pode acessar o jw.org e nesse site você pode abrir na seção imprensa, você vai encontrar ali uma notícia sobre essa questão tomada lá pelo Ministério da Justiça, ou recomendação, né, para o Supremo Tribunal Russo, e ali existem instruções que vão nortear a pessoa que estiver interessada a escrever uma carta também. A escrever uma carta naquele... Exatamente. O site é jw.org. Ele pode ir na seção imprensa desse site e ele vai acessar essas informações. Ele entra ali, tem as informações e ele escreve essa carta. Há uma folha de instruções no anexo a essa notícia lá no site jw.org. Inclusive, Oliveira, essa semana houve um caso muito interessante, porque os Correios têm notado um fluxo muito grande de pessoas indo lá para mandar cartas para a Rússia. Uma senhora, atendente do Correio, pediu para fotografar uma das cartas com endereço, porque ela também queria fazer um tipo de protesto. E a Ordem dos Advogados do Brasil, na sua 126ª sessão, o presidente da Ordem dos Advogados fez também uma carta e enviou lá para a Rússia. Aliás, ontem eu tomei a liberdade, inclusive, de fazer o envio para o deputado federal Jefferson Campos, Vitor Lippe, para que ver já que principalmente Jefferson Campos, que tem link aí ao cristianismo, também no Congresso Nacional e na Câmara de Sorocaba, ao vereador Luiz Santos, que é evangélico, para ver se esses vereadores também se posicionam, porque não é uma questão aí aquele que persegue o testemunha hoje
hoje de Jeová, amanhã estará perseguindo o católico, amanhã depois persegue o assembleiano, o adventista. É assim que começam esses movimentos e a gente deve estar sempre atento. Doutor Eduardo Vieira, sua pergunta. Nós sabemos que o governo Putin sempre se demonstrou um governo muito inescrupuloso, pelo que a gente vê na imprensa. E também que os testemunhos de Jeová têm algumas objeções de consciência, como a questão do exército, a questão de não transfusão de sangue. Me parece que não é o caso das objeções de consciência que ele se implicou, parece que tem a ver com a literatura. Existe alguma relação com essa questão do exército ou é simplesmente pela divulgação, da propagação da literatura dos testemunhos de Jeová? Olha, eu inclusive fiz uma pesquisa hoje relacionada com essa questão do extremismo, porque eles olham as nossas publicações como sendo extremistas. Algumas nações, por exemplo, o Reino Unido, e na Europa principalmente, onde há agora um temor muito grande de ataques terroristas, eles têm regras muito claras sobre a questão do extremismo. E o extremismo lá é encarado como alguém que incita a violência. Então, a Rússia ela não tem regras muito claras nessa questão. E algumas notícias na mídia brasileira mostraram uma grande influência de organizações religiosas russas que são contra a migração de pessoas que levam outras religiões para a Rússia, ou condutas de certas pessoas que são levadas para lá e que, segundo a ótica deles, violam as regras da igreja. Portanto, houve essa interpretação um pouco assim fora do centro das autoridades russas, mas acredito que eles vão obedecer a Constituição russa, que defende a pluralidade religiosa, a liberdade religiosa lá na Rússia. E nesse momento, o que nós estamos fazendo aqui não é questionar a linha doutrinária de Testemunhos de Jeová, é dar testemunhos para o mundo através dessa iniciativa de que nós conhecemos as origens. E eu não tenho nenhum vínculo com o testemunho, claro, com os Testemunhos de Jeová, não, tenho respeito. Aliás, sou de uma denominação totalmente diferente do Testemunho de Jeová, mas a gente tem respeito pelo trabalho que é desenvolvido, e é isso que nós temos que dar testemunho neste momento, né? Caso a qualquer religião infrinja a legislação de um país, que ela seja responsabilizada por aquele caso específico, e não você banir uma religião. E isso que acontece hoje com o Testemunho de Jeová, doutor Eduardo, Hitler praticou da mesma forma, né? Então a gente conhece todo esse histórico que se segue. Gostaria de reiterar que os Testemunhos de Jeová foram uma das 4 personalidades que eram perseguidas durante o Hitler, nazismo, que eram, né? Os homossexuais, os Testemunhos de Jeová, os judeus e os ciganos. Então é isso que principalmente e os Testemunhos de Jeová foram muito perseguidos lá. Isso, então para você que está o Testemunho de Jeová aí acompanhando, não deixa para lá, cuidado. Hoje começa com o Testemunhas, amanhã vai pro catolicismo, depois vai pro assembleiano, e daí pega todo mundo, principalmente porque esses movimentos, eles não têm uma afinidade com aquilo que é pregado através dessas religiões que invocam aquilo que eles creem de ser um Deus diferente das suas ideologias. Doutor Ezio Vestino. Eu vou seguir uma linha um pouco diversa de vocês. Eu quero entrar num campo que eu também tenho estudado sobre essa questão. Eu tenho percebido que o governo Putin, ele se aproximou muito da Igreja Ortodoxa. Na verdade, existe uma questão propagandística bastante forte do governo Putin na defesa da Igreja Ortodoxa. Então, a mim, refugindo um pouco a questão religiosidade, eu tenho que ter um ataque muito mais no campo político de interesses, tá? Do que propriamente simplesmente um estudo bíblico extremista ou não. A mim, e eu não sei a impressão que vocês têm, se vocês se preocuparam já em estudar sobre isso,
A mim me parece que o governo russo está a serviço dos interesses da Igreja Ortodoxa lá, que vem atacando tudo que vem acontecendo aqui no Ocidente. Certo ou errado, não vou discutir, mas é casamento gay, essas coisas. Então parece-me que o governo russo está bastante a serviço dos interesses da Igreja Ortodoxa, e tudo aquilo que não está de acordo com os princípios da Igreja Ortodoxa eles estão cortando, seja a Testemunha de Jeová... Que é uma prática do comunismo, doutor. Não, Oliveira, só deixa eu... Posso concluir? Claro, obrigado. É que eu acho que eu quero ver esse viés político, se a Igreja está também prestando essa atenção. Mas eu vou fazer um adendo agora, se acabou a sua parte, eu vou fazer um adendo, que a nossa discussão até agora não teve qualquer cunho religioso, e sim trazendo dentro do aspecto político. Porque se fosse para discutir cunho religioso, nós levaríamos para um outro caminho. O que nós estamos fazendo é a forma como os governos, principalmente comunistas, e que Putin tem essa característica, e ele tem essa origem, eles agem com determinadas características que acabam chegando a isso que o senhor coloca, sim, mas eles dissimulam determinadas situações, criando determinados cenários para poder tirar de cena esta ou aquela religião. Então, a colocação até agora aqui foi dentro dessa questão. Quem está tomando a decisão é um governante. Esse governante é um político. E isso já foi tomado no passado. Agora, dia 5, vai para o Supremo Tribunal Federal da Rússia. Só isso para a colocação. É por isso que eu quis trazer a essa tônica, justamente por causa disso. Já estamos estourando horário. Vamos ouvir o... Sim, mas é que eu preciso, você fez a observação, eu preciso ter o direito à minha réplica. Obrigado. Vai lá, coloca. Sempre que nós estamos analisando essa questão, às vezes a pessoa mais humilde, aquela pessoa um pouco menos orientada, ela pode imaginar que é só uma questão de fundo religioso, e não. O que eu estou trazendo à baila, o que eu estou trazendo à conversa, é que é um interesse político, muito mais do que simplesmente uma questão de extremismo religioso. É isso que eu gostaria de saber, se a igreja está passando para os seus fiéis e para aquelas pessoas que estão de acordo com vocês, que querem também se manifestar contra essa posição do governo russo. Nós não nos posicionamos, até porque, conforme já foi bem colocado, nós somos neutros em questões políticas. Mas só para poder lembrar, a Rússia, assim como o Brasil, é um Estado laico. E o laicismo, por exemplo, ele não permite que a igreja interfira no Estado. Então, o que nós estamos tentando levantar a bandeira aqui é o que o Oliveira bem colocou nas suas palavras, e nós até agradecemos por esse apoio que a Rádio Cacique tem dado, é que em pleno século XXI, o que está havendo é uma intolerância religiosa da parte do governo russo. E nós estamos sendo afetados com acusações de que somos um povo extremista. E não, nós somos um povo pacífico e pacificadores. Por exemplo, só para nível de dados, aqui em Sorocaba a gente tem um trabalho muito forte nos CDPs, onde nós temos alguns anciãos que proferem palestras e cursos bíblicos dentro do CDP de Sorocaba, recuperando alguns presos condenados aí há vários anos. Os resultados têm sido assim fantásticos. Pessoas que anteriormente tinham uma vida devassa ou até mesmo cometiam crimes que os levaram lá, estão lá presos, hoje estão sendo mudados. Então, o nosso objetivo é isso, é mostrar que nós somos uma denominação que prima pelos valores da família. Ancião Francisco Bessa, é isso mesmo? Pronúncia correta. Sandro Laurindo, foi um prazer imenso. Prazer por recebê-los, mas triste pelo momento, né? Mas importante porque é nos momentos de lutas que a gente vê vitórias, né? E com certeza vocês sairão vitoriosos dessa situação, independente quer que seja o resultado. Obrigado pela presença. A gente é que agradece. Elogiamos vocês, viu, Oliveira? E muito obrigado também. Obrigado. Conte com o apoio da Rádio Cacique, que é uma rádio que tem uma característica de apoiar todas as religiões, independente da situação. Já vivemos momentos aqui em que padres tiveram situação, a Igreja Católica teve situações difíceis, e nós estivemos sempre na linha da defesa da liberdade de culto, onde quer que seja. Doutor Eduardo Vieira, obrigado e um bom dia. Bom dia aos amigos de Testemunhas de Jeová, que também estão
nos ouvindo, e ao Ézio e ao Oliveira Júnior. Obrigado, doutor Ézio Vectina, sempre com os seus pensamentos e reflexões com uma sabedoria profunda. Obrigado você, Oliveira, de deixar a gente trazer isso, porque o que nos indigna neste momento é exatamente tentar proibir que um grupo que prega paz, que prega a harmonia entre as pessoas, seja calado. Enquanto que nós vemos que grupos que incitam a violência estão ganhando corpo. Então nós temos que, em vez de calá-los, nós temos que lutar por eles. Porque como disse um dia Martin Luther King, o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E isso a gente tem que fazer e reverter. Os bons têm que ter vez e voz. E é isso que nós queremos trazer para vocês, que nós estamos apoiando vocês. O Jornal da Cacique termina aqui.